Varginha? Varginha, Cara, Varginha em 1996, né? 1996, aconteceu alguma coisa na cidade de Varginha, ali no sul de Minas, e dizem, né, que algumas criaturas foram capturadas e tudo mais, foram levadas para a Unicamp até. Lá na Unicamp tinha o grande Badam Palhares. Quem conhece o Badam Palhares Com aí? certeza. Da época do PC Farias. Exatamente. Aí, o famoso PC Farias, né? Engraçado que ele ficou mais famoso PC Farias Do que o por causa ET do de Varginha. Varginha. Mas chamaram ele, que era um grande médico legista, para operar o ET de Varginha. Na hora que ele foi cortar, viu que o ET de Varginha estava vivo, na verdade. E aí ele não cortou, mandou. Aí dizem que, até da história, eu já até falei isso com o Marcos Pontes, falam que a gente trocou O ET a de gente Varginha trocou o pelo ET Marcos pelo Marcos Pontes. Pontes para ele ir para o espaço. Porque na teoria mesmo, tirando o brasileiro, que o brasileiro ele é muito sacana, sem fazer piadinha. O brasileiro ele é sacana, então o que é que ele faz? O brasileiro ele faz piada com tudo. O ET de Varginha foi uma grande piada para o brasileiro. Mas reza a lenda do ET de Varginha que ele é o segundo caso mais conceituado lá fora depois de Roosevelt, né? É, Roosevelt de primeiro e o ET de Varginha. ele virou um caso muito famoso dentro da ufologia mundial, cara, mundial. Tem livros e mais livros. Tem um pessoal que vem aí, agora um pesquisador americano no ano passado, porque aí tem um negócio. Não, mas o Dizem. ET mesmo é real, que operaram. Não. Sim, sim, claro. Peraí, pô. Sim, não. Claro que é, Talvez. Não, é que levaram pra tal, operaram, chamaram lá o legista, isso é verdade. Tá lá na área 51 agora. Vamos né? lá. Não, é. Você quer saber se é verdade, né? Claro. A resposta. Eu e todo mundo Então vamos tá lá. vendo aí. A resposta de se é verdade ou não, ela dizem que existe uma fita VHS que foi gravada nessa sala de cirurgia. Só que essa fita ela nunca apareceu. Por que será? Por que será? Dizem pessoas que já viram a fita. Tem pessoas que têm a fita, tem pessoas que têm cópia da fita, só que essa fita nunca aparece. Todo mundo que já tentou chegar muito perto da fita, Desapareceu. eu incluído, eu já cheguei pertíssimo da suposta fita, entendeu? Acontece alguma coisa. Às vezes a pessoa tá assim, não, cara, tá, pronto, decidi, eu vou liberar a fita para você. Vem aqui, nós vamos conversar, eu vou te liberar a fita. Vai mesmo? Vou, certeza, tal. Você chega lá, pensando bem, cara, não vou liberar a fita não, e tal, não sei o quê. Então tem o famoso mistério da fita de Varginha. Se essa fita for real e ela aparecer, aí matou o caso. Aí ele foi realmente verdadeiro. Realmente, porque na fita aparece os médicos, aparece a galera do exército, não tem como, porque a gente sabe exatamente quem participou da captura dele. E essas pessoas estão na fita. Então, fechou. E aparece a criatura sendo operada. Só que, cadê a tal da fita? Ela existe ou não existe? Eu acho que ela entrou aí na permuta. Aí eu vou. Então, aí um pesquisador claro. americano, o ano passado, o cara chama Jamie Foxx, E não é o ator. não é um ator, ele foi fazer um documentário sobre Varginha. E ele ofereceu $200 mil, que na época, hoje, né, dá mais de R$1 milhão, para quem entregasse a fita para ele. Ele ofereceu isso. Ele falou, me tragam a fita de Varginha, eu tô na hora. $200 mil. No Pix. Ele falou isso no grande podcast do Joe Rogan. Ele fala isso no podcast do Joe Rogan. Ele falou, Joe Rogan, tá aqui, ó, eu tô oferecendo $200 mil em grana, tá aqui, ó, para quem me trouxer a fita de Varginha. E ela, nem com isso, ela apareceu. Foi uma boa motivação, né? $1 milhão? O brasileiro se Já realmente- entregava, né, cara? São pessoas... Só Por pra- muito menos, por Não, muito menos. e são pessoas Você não sabe o que esse desconhecidas. aqui faz por muito menos. Ó, E são você pessoas para de falar da desconhecidas, nossa cara. cesta. São pessoas desconhecidas. Não é que a fita está na mão de alguém conhecido. É um filho do parente de um... A que eu cheguei perto, vou falar como que foi. É um cara que ele ganhou, do nada, ele ganhou um acervo de um ex-militar. Com um monte de coisa. Com mapa, com livro, com um monte de coisa. E no meio estava a tal da fita. E quando ele pôs a fita para tocar, estava lá o ET. Entendeu? É uma pessoa, você nunca viu falar, nunca vou ouvir falar dessa pessoa nem nada, entendeu? Ela teria toda a motivação do mundo de pegar R$1 milhão, cara. Mas aí, Sérgio, entra o maior... Dizem que a maior força do universo é a gravidade, mas não é. A maior força do universo é o cagaço. Tu imagina o cagaço de um cara desse pegar esse dinheiro. Sim. Agora, Cara, se ele pegar esse dinheiro, a fita não dura um dia e ele não dura uma hora.
Então, eu tenho certeza. Tem essas teorias aí. Agora, o que eu acho que é Varginha, Porque né? podia ser uma aberração da natureza, Então, uma aí, fusão de um pronto. animal, Aí sim. blá, blá, blá. Então eu vou falar o que é. O cara não acredita na maior história do Brasil. Não, É vou claro, falar. velho. Tu acha que Eu foi uma, também tu não acha que é uma acredito, não, fusão cara. biológica? Assim? Pô, é possível. Acho que- Franguinho. Vou falar Não, o mas que é. entre ser uma fusão biológica e não ser nada, acho que é mais fácil ser nada, né? Não é. Não? Eu vou falar o que é Varginha para vocês, cara. Varginha é mais ou menos isso aí mesmo, cara. Para quem não conhece Varginha, Varginha está no sul de Minas, é uma cidade cercada de cavernas. É aquela cidadezinha lá no interior de Minas que tem queijo, pão isso de aí. queijo. Caverna, para quem mora aí perto de lugar que tem caverna, dentro de cavernas tem bichos que você vê pouquíssimas vezes. Bem poucas vezes. Não quer dizer que são bichos que não existem, não. Eles existem, você conhece, só que pouquíssimas vezes são vistos. Choveu muito naquela região. Tinha chovido muito e as cavernas estavam inundadas. Então, muito provavelmente, a não ser que apareça a fita, Varginha é um bicho que saiu de dentro da caverna. Tá? E eu ainda digo mais, tá? Muito provavelmente é um tipo de macaco. Era isso que eu ia falar. Ele é um tipo de macaco, um tipo de primata com uma deficiência mesmo genética. Que aparenta com um ser humano ali, cabeça, não, braço. e tal. porque o macaco já vai aparentar. E ele sempre foi visto. Ele nunca foi visto durante o dia andando em Varginha. Ele sempre foi visto à noite por alguém que estava passando meio de relance, por alguém que na hora que viu se assustou e saiu Jogou um correndo. farol e já tirou com medo. É sempre assim. Não é que ele estava lá no meio da praça de Varginha, sentado no banco e todo mundo viu. É uma pessoa ou outra que viu em situações muito, muito específicas. Por exemplo, qual foi a primeira coisa que esse bicho fez na hora que ele saiu da caverna? Ele foi no zoológico de Varginha. Ele foi lá e comeu 3 bichos, entendeu? Porque tem tudo a ver, isso aí eu já conversei com biólogos e tudo, tem tudo a ver que a caverna inundou, o bicho ficou sem comida. Ele saiu da caverna. Zoológico é um lugar que tem bicho. Então, cara, eu vou lá no zoológico pegar aqueles bichos e vou comer, entendeu? Então, agora, ficamos à mercê da fita. Ou seja, Se você aí tem a fita de Varginha, pode me procurar. Eu falo seriamente, cara, tá? Eu falo seriamente. Me procure, seu anonimato será preservado. Não vou falar nada. Mas eu quero a fita, porque a fita acaba com essa discussão em 1 segundo, cara. Eu tô imaginando o Sérgio, eu não vou contar pra ninguém, só no meu podcast. É isso aí. Eu só vou pôr no podcast. Agora, Não, Sérgio, vou analisar ao vivo, né? Não, Ao Não, vivo. eu vou fazer um react. ao vivo, Era isso ó. que eu ia falar, react aqui do a ET de fita, Varginha. Tá aqui a fita, ela existe. Não, mas Retiro pro tudo que eu pessoal disse. achar Aí tá lá o Badam Palhares abrindo. Já pensou, cara? Macaco todo estupiado lá na mesa lá. Mas não tem que ter uma nave pro pessoal achar que é um extraterrestre. Mas a nave até hoje, ela tá embaixo da água, pô. Não. A nave, dizem que a nave foi recolhida, sei lá por quem, dizem pelo exército americano e tudo. E Mas essa nave tem relatos dela. não tem, cara. O que acontece com Varginha, que vai um pouco contra o caso de Varginha, é que não tem uma coisa concatenada entre uma nave caindo e um bicho andando. Isso não existe. Existem pessoas que viram luzes no céu, e pessoas que viram essa criatura em alguns lugares ali perto de Varginha, em situações muito, muito específicas. A gente não tem assim, caiu uma nave e saiu os bichos andando. Isso não existe. Em Varginha não existe Mas isso. você já imaginou se isso tivesse acontecido, a gente ia achar que era o quê? Um episódio de Liga da Justiça, né?